Livro de Atos, capítulo 4. E enquanto eles falavam ao povo, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus vieram a eles, muito irritados, porque ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número de homens era de quase 5.000. E aconteceu que no dia seguinte os seus governantes, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos os que eram parentesco do sumo sacerdote, reuniram-se em Jerusalém. E pondo-os no meio, eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles: governantes do povo e anciãos de Israel, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo e do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está em pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Ora, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E contemplando o homem que fora curado em pé com eles, nada podiam dizer contra isto. Então lhes ordenaram que saíssem do conselho, e eles deliberavam entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Porque certamente um milagre notável feito por eles é manifesto a todos os que habitam em Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemo-los, para que de agora em diante eles não falem mais nesse nome a nenhum homem. E chamando-os, ordenaram-lhes que de nenhum modo falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam e disseram a eles: julgai vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Depois de ameaçá-los ainda mais, os deixaram ir, não achando nada para castigá-los por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecera. Porque o homem em quem se operara aquele milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. E soltos eles foram para a companhia dos seus e contaram tudo o que os principais dos sacerdotes e os anciãos lhes disseram. E ouvindo eles isto, levantaram a voz a Deus unânimes e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que pela boca do Teu servo Davi disseste, porque os pagãos se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu Cristo, porque verdadeiramente eles se ajuntaram contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho determinaram antes para ser feito. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos,
e todos foram cheios com o Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E havia uma abundante graça sobre todos eles, e não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores das coisas que foram vendidas, e os depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada homem segundo a sua necessidade. E José, a quem havia sido apelidado de Barnabé, que é, sendo traduzido, filho da consolação, levita do país de Chipre, possuindo terra, vendeu-a e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos.